Hoje é domingo, 6 de março, dia do Senhor, o primeiro domingo da Quaresma. E estamos aqui nós, no nosso 5º dia de retiro quaresmal. Para iniciar, vamos juntos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, por ser domingo, todos nós temos a obrigação de participar da Santa Missa. Lá, vocês já escutarão a homilia, que por sua característica própria, versará sobre o conjunto inteiro da liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura, o responsório, a segunda leitura e o Santo Evangelho. Agora vamos usar com toda a liberdade o texto do Evangelho de hoje, apenas este, que é extraído de São Lucas, no capítulo 4, versículos do 1 ao 13. É aquele que fala das tentações de Jesus no deserto. A minha intenção é focar em apenas alguns pontos que podem iluminar a nossa oração. Como disse, deixemos uma reflexão mais curada para a Santa Missa, que cada um deve participar. Se você já tem a sua Bíblia aberta em mãos, nós vamos ler. Pode abrir em Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Lemos juntos. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e pelo Espírito era conduzido deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesses dias não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade, bem como toda a riqueza destes reinos, pois a mim foi dada e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Está escrito. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele te dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também foi dito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Então, nós acabamos de ler o Evangelho de hoje, domingo. E meus irmãos, este Evangelho é riquíssimo em ensinamentos que podem nos ajudar de uma forma muito especial a viver bem este tempo da Quaresma. Não é à toa que logo no primeiro domingo deste tempo, a Igreja nos coloca com Jesus no deserto, apresentando-nos as tentações. Para nós, povo de Deus, o novo Israel, o deserto é um lugar já conhecido. Nossos pais andaram pelo deserto e lá foram salvos, provados, lá eles pecaram e depois foram libertos. Jesus se permite ser tentado para nos ensinar a combater. Primeiramente, ele assume tudo aquilo que é nosso. Ele assume a nossa condição. Ele assume as nossas mazelas. Mesmo sem ter pecado, faz-se pecador. E ali no deserto,
ele nos ensina primeiramente a vencer Satanás. É ali que ele vence Satanás. No mesmo lugar onde Israel foi vencido quando pecou contra Deus, murmurando por pão. Vejam só, Jesus é categórico e vence com o seu jejum e a palavra. Não só de pão vive o homem. Aqui nós temos dois elementos juntos: a vontade humana de Cristo e a força da palavra de Deus. Jesus também se nega a adorar o demônio, porque está escrito, usando a palavra mais uma vez, adorarás o Senhor teu Deus. Assim, Cristo, Jesus, mostra para Israel, ensina-nos hoje, que não se troca o Senhor por um bezerro de ouro. Porque não são os deuses ou príncipes deste mundo que servimos, mas o Senhor que está nos céus. Na terceira tentação, Jesus se nega a tentar ao seu Pai. Porque o demônio ali pede um milagre e ele diz: não, nós não podemos pôr Deus à prova. E mais uma vez ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo vence de novo, porque não fez como Israel, como eles fizeram em Massa e Meriba, que quiseram provar a Deus. Então o Senhor vem mostrando nessas três tentações como vencer o demônio. Nas tentações de Cristo estão simbolizadas as nossas tentações. A concupiscência da carne, no prazer e na satisfação desregrada dos sentidos, aqui apresentada na tentação do pão. Nós temos também a concupiscência dos olhos, presente na riqueza e no apego aos bens materiais, aqui apresentada sob a tentação da soberba, dessa tentativa que o demônio apresenta para Jesus de ser príncipe e rei deste mundo. E por fim, a tentação do orgulho e da autossuficiência, naquela tentativa frustrada de querer ser o Deus da própria vida, de querer ser o Deus do mundo, se esquecendo de Deus. Todas essas tentações nos acompanham todos os dias. Será que nós temos conseguido vencê-las? Será que eu consigo dizer não aos prazeres para fazer a vontade de Deus? Será que eu renuncio ao poder para deixar-se cumprir os mandamentos do Senhor? Será que eu tenho deixado no meu dia a dia Deus ser Deus e ocupar o meu lugar de criatura? Ou Ele é apenas um ente de razão e faço a vida do meu jeito, a meu bel prazer? Meus queridos, nós sabemos que na prática muita gente até reza e vai à missa, diz que crê em Deus, mas na verdade são ateus práticos. No dia a dia vivem como se Deus não existisse. Ele fica lá na igreja e na minha vida pessoal não entra. Aqui é outra história. Ele não faz parte da minha trajetória, da minha vida, ele não ilumina aquilo que eu faço. Eu deixo Deus lá na igreja e vivo uma vida comum, como se ele não existisse, como se ele não fizesse parte. Jesus, meus queridos, ele foi tentado por nossa causa. Ele foi tentado por amor de nós. Ele foi tentado como nós somos tentados. Mas ele fez isso, ele quis que isso acontecesse para que nós vençamos como ele. Ele foi tentado não somente naqueles 40 dias. Vejam bem, o Evangelho diz que, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. A tentação de Jesus, ela vai mais longe, ela vai até a cruz, quando ele, no combate final, colocou toda a vida nas mãos do Pai. Ou seja, a vida de Jesus é de total entrega. Para vencer a tentação, é preciso entregar-se totalmente nas mãos de Deus.
é entregar-se totalmente nas mãos do Pai. E isso não deve ser para nós cristãos difícil de compreender. Ou seja, que o inocente passe por tudo isso por nós para nos dar a salvação. Nós temos que ter consciência do que passou Jesus para nos ensinar, para nos dar exemplo, para nos redimir. Cada vez, meus irmãos, que nós nos colocamos como fracos diante da tentação, ou deslizamos, nós desapontamos o Senhor, que se permitiu passar por tudo isso para nos livrar. Cada vez que nós satisfazemos o nosso corpo e não ligamos para viver sem pecado, nós machucamos o corpo do Senhor, que continua a sofrer e a se rasgar e derramar seu sofrido sangue por cada um de nós. As chagas de Cristo continuam abertas, jorrando, e nós somos a causa disso. Ele quis e continua a ser fiel por nós. E nós? Como estamos? Como está a nossa fidelidade ao Senhor? Como estão as nossas promessas batismais? Quando nós prometemos morrer com Ele, para com Ele ressuscitar. Quando nós prometemos afastar o demônio, o mal da nossa vida, viver sem pecado. Como é que estamos cumprindo essas nossas promessas? No dia de hoje, meus queridos, dediquemos um tempo a sós. Vamos refletir a nossa responsabilidade perante a cruz do Senhor. Vamos examinar com profundidade a nossa vida, os nossos atos. E no fim desta oração, escolhamos um propósito de mortificação para essa primeira semana da Quaresma, que agora nós vamos iniciar, a partir de hoje, domingo. Eu digo a vocês que não tentem fazer coisas extravagantes. Vá começando com pouco, bem pouquinho, com uma pequena mortificação. Não esqueçamos, como nos ensina São José Maria Escrivá, a mortificação que mais agrada a Deus é aquela que torna a vida dos demais, dos seus irmãos, mais agradável. Você pode fazer pequenos e silenciosos gestos. Sei lá, dar um lugar para alguém sentar no ônibus, descansar, lavar a louça ou fazer um pequeno trabalho para o outro. São pequenos gestos de mortificação que vão enchendo a vida de doçura. Às vezes até calar, mesmo sabendo que o outro está errado, mas para que a nossa vontade ela seja fortalecida. Entende? São pequenos gestos de mortificação que vai fazer da sua vida mais santa e vai fazer com que você aceite a cruz de Cristo. Então, meus queridos, aqui termina a nossa meditação. Hoje eu fico por aqui. Eu ainda peço a você que nos ajude compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que faça publicações em suas redes sociais, divulgando o nosso retiro. E não deixe de se inscrever no nosso canal, de visitar nosso site e comentar aqui mesmo para que o nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Então, eu agradeço àqueles que desde já fazem esse trabalho, divulgam o nosso apostolado. Eu entro às vezes em algumas redes sociais, em Facebook, Instagram, e vejo que as pessoas estão compartilhando os nossos vídeos, que elas curtem, que elas comentam, que elas enviam para os amigos. Isso é algo que ajuda muito para que Cristo seja conhecido e amado. E assim todos nós também nos preparemos para o encontro com Ele. Rezemos para encerrar, pedindo a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Um bom domingo, que Deus abençoe a todos e até amanhã, quando nos veremos novamente no nosso 6º dia de retiro. Até lá!